Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula de sistema de controle. A gente vai continuar aqui com o tópico de redução ou simplificação de diagramas de blocos. E agora a gente vai tratar de um sistema onde ele tem mais de uma entrada. Lembrando que antes a gente estava trabalhando com sistemas com uma única entrada, que era a entrada de referência RDS, que era aquela seta inicial, né? No caso assim, ó. Mostrando aqui pra vocês, seria esse R aqui. Só que nesse caso a gente vai trabalhar com uma segunda entrada, que é a entrada de distúrbio. Então a gente vai ter um sistema que ele vai ser de malha fechada, submetido a um distúrbio. E aí o distúrbio ele passa a ser uma entrada do sistema também, igual ao RDS. Então o sistema ele vai ter, além, né, do sinal de entrada de referência, sinais do tipo de distúrbio. O sinal do tipo de distúrbio, ele é um sinal que, embora ele não seja desejado, eles são inevitáveis. A gente vai ter distúrbios, sejam internos do próprio sistema ou externos, né, que causam algo ao sistema. Porque os distúrbios, eles vão ser fatores que vão acabar atrapalhando, digamos assim, o nosso sistema. Então, ele afeta significativamente, né, a saída do sistema e até a questão do desenvolver mesmo do sistema. Então, é essencial que a gente tenha essa previsibilidade desse distúrbio para que a gente possa inserir ele nos cálculos, né, nas reduções, para que a gente consiga mitigar, né, esses problemas, que o controlador consiga ajeitar o que aquele distúrbio está bagunçando, digamos assim. E aí a gente vai ver aqui com mais detalhes como que a gente trata de sistemas que vão ter, além de uma entrada de referência, um distúrbio como entrada também. Temos uma participação da minha gatinha aqui, que tá miando, então peço perdão pra vocês. E também o cachorro do vizinho latindo, impossível gravar com 100% de tranquilidade. Mas, vamos continuando. Então, embora eles não sejam desejados, eles vão ser inevitáveis, né? Realmente vão acontecer, independente de que a gente queira ou não, quando a gente está projetando um sistema. Então, a gente parte do pressuposto de que a forma como a gente vai analisar o nosso circuito primordialmente, quando a gente tem, além da entrada de referência, uma entrada de distúrbio, é aplicando o princípio da superposição. O princípio da superposição a gente costuma ver, né, tem um contato inicial ali na matéria de circuitos. A gente aprende lá na matéria de circuitos que quando a gente tem que aplicar o princípio da superposição é porque um circuito ele vai ter mais de uma fonte de corrente ou de tensão, enfim, mais de uma fonte, né? Então, a gente precisa analisar aquele circuito que tem mais de uma fonte. A gente sabe que para analisar, aplicando o princípio da superposição, quando a gente, por exemplo, né, vai analisar essa fonte A aqui, a gente vai ter que cancelar essa fonte B, digamos assim. Se há uma fonte de tensão, de corrente contínua, né, no caso aqui, mais ou menos, a gente curta-circuita, e se há uma fonte de corrente, a gente abre o circuito, né? A gente aprende isso lá. Então, quando a gente quer analisar primeiro essa minha fonte aqui, eu anulo a outra e analiso ela, resolvendo, né, reduzindo o circuito. E, de novo, eu analiso do ponto de vista da outra fonte, cancelando essa e analisando por essa. E aí, no final, a gente soma os resultados, né? Isso que a gente vê lá em circuitos, em teorema da superposição. Então, aqui é a mesma coisa, a mesma ideia. A gente vai fazer a minha saída C de S com relação à minha entrada R de S, quando o meu D é igual a zero, ou seja, ele vai sumir aqui do meu circuito enquanto eu estou analisando o RS diferente de zero. E a gente vai analisar também do ponto de vista de quando o meu RS ele é igual a zero e o meu D ele é diferente de zero. E aí, no final de tudo, a gente precisa somar essas duas respostas para dar a resposta total do meu sistema. E aí, basicamente é isso. Então, vamos lá. A gente primeiro vai analisar a minha saída C de S pela minha entrada R de S. Então, é quando o meu R ele é diferente de zero e o meu D, que é o distúrbio, ele é igual a zero. Se o meu D é igual a zero, então ele some, já não está sendo mais como entrada aqui no meu circuito. Ou seja, esse meu somador ele não faz sentido continuar aqui no circuito, até porque o somador ele precisa de no mínimo duas entradas, né? No caso, uma, duas, porque aqui a gente tem uma saída, não uma entrada.
Então, ele precisa de, no mínimo, duas entradas para comparar algo, né? Então, se o meu D é igual a zero, esse meu somador, né, meu comparador, ele vai sumir. E aí, o que é que vai me restar? Eu simplesmente vou ter o meu circuito dessa maneira aqui. O meu comparador some, eu vou ter apenas o G1 e o G2 em série. E aí, a gente consegue ver que não tem nenhum elemento atrapalhando nem nesse local, nem nesse local e nem nesse local, o que nos permite aplicar a regra da realimentação, que é aquela regra que eu venho batendo na tecla desde a primeira aula. Expliquei para vocês como que fazia, qual era a ideia, né? Que é a função de transferência sobre mais ou menos a função de transferência vezes a realimentação. Esse mais ou menos vai depender de quais sinais vão estar no meu somador ou comparador, que é esse elemento aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, esses dois aqui, eles estão em série. O que a gente faz com blocos em séries? Eles vão se multiplicar, então, a gente pode substituir eles por apenas um único bloco que tenha a resultante dos dois, que no caso seria G1 e G2. E aí, aplicando a minha regra da realimentação, vai ser a minha função de transferência, que é o que tem aqui dentro desse meu bloco restante, que no caso fica G1 e G2. Aí, no caso, meu denominador vai ser 1 mais porque aqui no meu comparador dessa minha realimentação, que é o que a gente está aplicando a regra, é um positivo e um negativo, então, se são sinais distintos, o meu denominador fica uma soma. Então, fica 1 mais a função de transferência novamente, que é o G1 e G2, vezes a minha realimentação, que é o H de S. Então, a gente vai ter essa saída aqui, né? Isso aqui sendo o meu G de S, porque o G de S sempre vai ser a saída sobre a entrada. Ou ainda, se eu quisesse somente o C de S, eu podia passar o R para lá, né? Multiplicando dessa maneira aqui. E aí, quando a gente faz para R igual a zero e D diferente de zero, então a gente retorna para o nosso circuito inicial, né? Que era dessa maneira aqui. Lembrando que quando a gente tem uma entrada de distúrbio, o somador que vai estar atrelado a essa entrada de distúrbio sempre vai ser mais e mais, porque o distúrbio, ele é uma entrada que se soma ao sistema, então ele vai estar presente no sistema, portanto, ele se soma. Não é como se fosse aqui, por exemplo, essa realimentação, que muda o sinal, que é mais e menos, enfim. Essa é a característica de como que fica um distúrbio, de fato, o somador dele. E aí, quando a gente faz R igual a zero, né, o R igual a zero, vou mudar aqui a cor do lápis, R igual a zero, e o D diferente de zero, esse meu R deixa de existir, portanto, esse meu somador também deixa de existir. A mesma ideia ali, porque a gente não vai ter duas entradas distintas para comparar, né? Ele é um somador, mas também é conhecido como comparador. Ele vai comparar duas entradas distintas. Nesse caso aqui, como o R sai de cena, então, esse meu comparador, ele não faz sentido continuar. A gente vai ter um circuito desse tipo aqui, e fazendo esse caminho aqui, né? Esse percurso. Então, o circuito seria assim. E aí, a gente ia ter que analisar, né? Agora, a nossa entrada é o D de S, né? Porque a gente quer o C de S sobre o D de S. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Quem é a minha função de ramo direto, né? A função de transferência de ramo direto. A função de transferência de ramo direto é o que fica entre o ponto de entrada, que no caso é o D de S, e o ponto de saída, que é o C de S. Então, é o meu G2, certo? E aí, então, a gente vai aplicar a regra novamente da realimentação, porque aqui a gente tem, sim, algo comparando, né? É só que a forma como ficou o circuito fica um pouco difícil de ver, mas a gente tem um comparador aqui, então a gente tem uma realimentação vindo da direita para a esquerda, portanto, é uma característica de realimentação. E aí, a gente vai ter a minha função de transferência G de 2, porque ela vem do ponto da alimentação até o ponto final do meu diagrama de blocos. E aí, vai ficar aqui, ó, G2, aqui vai ser 1 mais G1, que multiplica G2, por quê? Porque é a minha função de transferência vezes a realimentação. A realimentação deixou de ser H de S, e agora é H vezes G1, por isso que vai ficar G1, G2H. E aí, no final, a gente tem essa resposta aqui de saída quando a gente aplica a superposição adotando o R igual a zero e o D diferente de zero, certo? E aí, a gente também consegue arranjar de uma maneira que fique, né, só a saída C de S, né, passando o D de S aqui pro outro lado pra
multiplicar, né, a expressão. E no final de tudo, a gente vai somar as duas respostas. E isso vai me dar a resposta total da minha saída do circuito. Tanto quando a minha entrada RGS está presente e a DGS não, quando a minha DGS está presente e a RGS não, né? A gente intercalou, fez o princípio da superposição. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Caso vocês tenham dúvida ou sugestões de questões que queiram que a gente resolva, é só falar nos comentários que a gente vai responder todos vocês, tá? Muito obrigada, um cheiro e até o próximo vídeo.